Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Fantech. Você vai acompanhar comigo como configurar essa câmera IP Wi-Fi com lente dupla. Uma câmera muito boa com zoom óptico de 10 vezes. Então essa câmera aqui possibilita que você capture, por exemplo, placas de carro a uma distância que você não consegue enxergar a olho nu. É uma câmera muito boa, resolução de 3 megapixels, né? Full HD. A configuração é muito simples. Eu vou estar configurando, você vai acompanhar comigo todos os detalhes na prática, inclusive falando das principais funções que ela tem. Pessoal, ela veio nessa embalagem. O modelo dela é o XM11 4K BL. Independente do modelo, desde que ela use o aplicativo XSee, veio aqui o manual informando, né, o aplicativo XSee, o passo a passo da configuração será o mesmo. Essa configuração serve tanto para Android ou iOS. Câmera bem robusta, ela é bem pesada. Aqui tem duas antenas, você consegue posicioná-las em diferentes posições. Aqui no cabo, aliás no chicote, a entrada de alimentação e cabo de rede, cabo de internet. Vamos configurar via Wi-Fi. Tem aqui as duas lentes, né, os LEDs de infravermelho, e tem também os LEDs brancos, né, para possibilitar aí a imagem colorida durante a noite. Aqui tem a entrada do cartão de memória, só você puxar aqui. Tem também o botão Reset. Já vamos inserir o cartão de memória, lembrando que para fazer a configuração não precisa cartão. Obviamente você não vai estar gravando as imagens sem cartão de memória. Ela aceita cartão de memória de até 128 GB e precisa ser um cartão de memória original, tá? Os cartões para câmera de segurança precisam ser original. Por quê? Se você colocar um cartão que não é original, ele pode até funcionar aqui de imediato, só que ele vai dar problema muito rápido. Quando você precisar das imagens gravadas, você não vai encontrar, vai estar arquivo corrompido ou vai mostrar que não tem cartão de memória. Aqui na descrição do vídeo tem links para você estar adquirindo tanto essa câmera quanto outros modelos e também cartões de memórias originais. O cartão é só inserir aqui, o cartão é o micro SD normal, tá? É só inserir aqui e pressionar e fechar novamente essa vedação aqui para não entrar água. A câmera é a prova d'água, tá? Pode ficar exposta ao sol e chuva tranquilamente. Ela também tem microfone e alto-falante. Já a fonte que acompanha ela, essa fonte não é a prova d'água. Essa fonte deve ficar em um local que não venha a pegar chuva. Essa fonte ela é bivolt, tá? A câmera trabalha com 12 volts. Você pode ligar tanto em 110 ou 220 que ela vai transformar para 12. E pessoal, antes de começar a fazer a configuração, eu quero pedir a sua colaboração, deixando seu like, seu joinha. Esse like é muito importante porque faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e venha mostrar para mais pessoas. E também, se você já tem câmeras aí ou está adquirindo, dessa moral, inscreva-se no canal, que aí você vai estar sempre recebendo as notificações, vídeos, dicas sobre câmeras IP. Isso aqui sempre vai ter alguma coisinha que muda e eu vou estar gravando um vídeo atualizado e postando aqui no canal. Se tiver dúvida também pode deixar nos comentários que irei te responder ou até mesmo gravar um novo vídeo. Pessoal, foi mencionado, o aplicativo é o XSee, então você deve baixar o aplicativo, criar a conta para a gente iniciar as configurações. Cartão já inserido, eu vou ligar essa câmera na energia. A câmera ligada na tomada, ela faz esse giro, faz o giro completo, emite um som e aí vamos iniciar as configurações. Se você já tentou configurar e não deu certo por algum motivo, eu te recomendo a estar resetando a câmera, tá? Antes de seguir aqui o passo a passo. Então essa câmera tem um botão Reset aqui do lado do slot do cartão de memória. Vem aqui, ó, e pressiona por mais ou menos 10 segundos. Ela vai emitir um som, vai girar novamente e aí sim a gente inicia as configurações. É só nos casos que você já tenha tentado, porque a câmera já vem resetada no padrão de fábrica. Abrindo aqui o aplicativo XSee, eu já tenho mais câmeras conectadas, isso aqui não interfere, tá?
Você consegue colocar quantas câmeras você quiser no aplicativo. Nesse momento, o seu smartphone precisa estar conectado na mesma rede Wi-Fi na qual você vai adicionar a câmera. E ela não aceita o modo Wi-Fi 5G. Essa rede 5G não conecta na câmera, tipo essa aqui, ó. Quero te lembrar também que ela não faz falta, tá? Uma internet aí de 10 MB, uma conexão boa, estável, funciona tranquilamente a sua câmera. Sem contar que a rede 5G ela tem um alcance bem menor. Ela é mais rápida, né? É verdade. Porém, ela funciona bem só próximo ali ao roteador. Você passou de 10, 15 metros, ela já fica ruim. Geralmente as operadoras colocam um roteador dual band que tem as duas frequências. Conectado na rede Wi-Fi, vou voltar aqui no aplicativo. Como eu tenho várias câmeras, eu tenho o botão mais aqui no canto superior direito. Se você não tiver nenhuma câmera, vai ter o botão mais bem aqui no meio da tela. Tanto faz. Qualquer um dos dois dá certo. Você vai clicar nesse botão mais, você vai vir em câmera Wi-Fi. Aqui você vai clicar em próxima etapa, vai clicar mais uma vez em próxima etapa e vai colocar a senha do seu Wi-Fi. Coloca a senha certinho, tá? Tem que estar certinho, se errar não vai dar certo, e aí você vai ter que resetar a câmera e fazer o procedimento novamente. Clico em claro, ela vai gerar um QR Code e eu vou ter que mostrar esse QR Code para a lente da câmera. Clicar aqui em próxima etapa. Conectando. Olha, esse modelo já conectou, mas nem todas conectam assim de primeira, sem gastar mostrar, que eu estou muito próximo do roteador. Mas você vai fazer isso aqui, ó. Mostrar aqui, e é um pouquinho mais longe. Quando ela não conecta, você vai girar o telefone aqui, afastar ou aproximar. Você pode girar essa lente aqui manualmente também, até achar a posição que vai ler. Agora você vai definir uma senha para a câmera, e essa senha é muito importante. Quando você for trocar de smartphone, vai usar ela. Se você for compartilhar para outra pessoa, vai pedir essa senha. Se você for usar em um NVR, DVR ou for ver pelo computador, também vai pedir essa senha. Ela precisa ter no mínimo 8 caracteres contendo letras e números. Coloca a senha e confirme embaixo. Muito simples, né? Coloquei a senha, só clicar em claro. Pessoal, se você não conseguiu configurar a sua câmera, não conseguiu chegar até esse ponto, além de estar resetando, eu te recomendo também desligar o disjuntor geral. Desligue, aguarde um pouquinho, liga novamente, para estar reiniciando o sistema. Às vezes gera interferência no seu roteador, você fazendo isso já resolve. Coloquei a senha, repeti, vou clicar em claro. Eu posso dar um nome à câmera, né? Textos pré-definido aqui, você pode escrever outro nome para você identificar ela, e você consegue mudar também depois, colocar o nome que você quiser. Vou salvar, e aí a gente já consegue ter acesso à imagem dela. Aqui é sobre o cartão de memória, né? Tem um cartão aqui inserido, um cartão de 32. Quero adiantar, um cartão de 32 vai gravar aí nessa câmera aqui, que ela consome mais espaço, né, devido à resolução, vai gravar em média de 5 dias, gravando 24 horas na resolução máxima. Então aqui em regular ela vai estar gravando o tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você selecionar alarme, ela vai gravar apenas quando detectar movimentos. Você também consegue mudar isso aqui depois. Serviço em nuvem é um serviço pago. Clicar em próximo passo. Vou desativar aqui a notificação para não ficar enchendo o saco enquanto eu gravo o vídeo. E vou confirmar aqui, mais uma vez, claro. Aqui eu já consigo acessar, ver a imagem dela ao vivo, né? Clique aqui nessa opção que você viu. Ela tem zoom ótico, né? Então eu vou fixar essa câmera para a gente falar melhor sobre ela, ver as imagens, né, com melhor nitidez. Pessoal, depois que configurou a câmera, você já pode desconectar a fonte e fixar ela no local. Esse local tem que recepcionar o sinal de Wi-Fi com uma boa qualidade, tá? Essa minha aqui ficou um pouco longe do roteador. Eu estou gravando hoje, que é domingo, a internet também não ajuda muito, mas até que ela está abrindo rápido. A imagem dela aqui é praticamente igual às demais câmeras do aplicativo Xi. O que vai mudar aqui, ó, é só a questão do zoom óptico, né? Então aqui essa imagem normal, ela tem aqui o zoom digital, igual as demais câmeras têm. E além disso, tem aqui
essas opções aqui, ó, que é a parte do zoom ótico. As demais funções são as mesmas, tá? Tem microfone, grava áudio, você consegue ouvir o som ambiente, tudo normal. Como eu disse, a internet não está colaborando muito, né? Dá umas travadinhas. Aqui você vai perceber a diferença. Eu vou abrir a imagem de outra câmera aqui, uma câmera normal, que não tem o zoom ótico, que está quase na mesma posição que ela. Essa aqui da loja. Então olha aqui. O zoom digital, né? Vem o máximo que eu consigo ver é isso aqui. É uma câmera boa, Full HD também, né? De 1080p. Agora eu vou voltar e vou abrir a câmera que a gente acabou de configurar. Abri ela aqui. Imagem normal, agora vamos para o zoom ótico. Então você vai controlar nessa barrinha aqui, ó. Aqui 2 vezes. Aproxima bastante. E também posso usar o zoom ótico, tá? Vou colocar em 3 vezes. Olha aí, foi 2.8. Olha aqui em 4 vezes, né? 4 vezes eu consigo ler isso aqui, ó, que eu não consigo de maneira alguma conseguir ler a olho nu. Olha a diferença, voltar, tirar o zoom total. Olha para você ver essa distância que eu não consigo enxergar a olho nu. 4 vezes. Vamos colocar mais aqui, 4.8. Consigo ler aqui até as letrinhas, né? Aplicar aqui o zoom digital. Olha aí. Consigo pegar aqui, ó, o número de telefone aqui da clínica perfeitamente. Aqui com o zoom digital fica mais fácil de você arrastar para um lado ou para o outro. O zoom ótico ele é mais sensível. E para você aplicar o zoom ótico, você precisa desfazer totalmente o digital. Aí agora sim. Olha aqui, consigo ver até o número da placa de aluga-se lá. Placa do carro, o carro está passando. E vale lembrar que como o zoom está aplicado aqui, ó, está sendo gravado no cartão de memória essa imagem aqui. Não é aquela imagem lá sem zoom, porque a câmera que não tem zoom ótico, quando você coloca o zoom digital, na gravação lá no cartão de memória fica com a imagem normal. Então, está sendo gravado no cartão de memória, não é essa imagem aqui não. Agora tá porque tá selecionado, mas fica gravado a posição que você selecionou. Tipo aqui, tá gravando essa imagem aqui, ó, lá no cartão de memória. Já vou te mostrar também onde fica salvo e como ver as imagens gravadas, enviar via WhatsApp, entre as outras opções que tem. Bacana, né? Aqui eu não consigo ir mais longe porque tem os prédios na frente aí, né, que impede, mas vou te mostrar aqui os vídeos que eu capturei com ela em uma área aberta, a distância que eu consegui capturar. Vou desfazer aqui o zoom total, para você ver a diferença. Agora eu vou girar ela para o outro lado aqui. Aqui é normal, tá? Controle PTZ. Você gira aqui na tela, ao contrário, disfarça. Vamos lá. Por exemplo, placa de carro, lá no estacionamento do supermercado. Será que a gente consegue visualizar? Vamos tentar aqui. Tem um carro branco ali, a gente consegue chegar mais próximo dele. 1.8 ainda não foi. 3 vezes, ó, já melhorou. 3.4, acho que agora vai. Olha aqui, no 4.8 eu já consigo visualizar. Já abri aqui a tela no modo tela cheia. Aqui eu posso usar o zoom digital, né, que fica mais fácil de controlar. Olha aí, consigo pegar aqui. Dá licença, meu filho, ajuda aí. Olha aí, a placa do carro, né, normal. Até a placa da carretinha, nitidamente. O outro carro aqui do lado, a placa. Tem um engate também aqui. Agora, para você ver, vou desfazer totalmente aqui o zoom.
Olha aí. Lembrando que eu usei apenas 4.8, né? Ela vai até 10 vezes. Pessoal, o aplicativo ele é praticamente todo traduzido, todo em português. Tem algumas palavrinhas aqui que não está traduzido, eu já falei sobre elas, né? Essa aqui é a gravação em nuvem, é um serviço pago. Se você clicar aqui, você vai ter informações aqui traduzidas em relação ao valor. É um serviço que ainda é um pouco caro, tá? Não é muito barato, é cotado em dólar, mas você pode dar uma olhadinha aí se vale a pena você pagar esse serviço ao invés de usar o cartão de memória. Desfazer o zoom aqui. Se você for vir nas configurações, você vê que está tudo, praticamente tudo em português, né? As funções aqui é importante, de repente a sua câmera está está mostrando o lado ao contrário. Você desmarca essa opção aqui, ó, de imagem virada, a imagem de cima para baixo, dificilmente, porque essa câmera já deve ser usada na mesma posição, né? Esquerda e direita, você vê se está tudo ok, e marca, pode controlar a altura do volume ali do alto-falante da câmera. Idioma aqui, esse modelo não tem o português, né? Isso aqui refere ao som que a câmera emite ali, né? Algum alerta, se é em português e tal. No caso esse aqui não tem, mas esse aqui não faz muita diferença não. Sobre armazenamento, aqui é o cartão de memória, estou usando um cartão de 32 GB. Está marcado aqui a opção loop, quando enche o cartão apaga ali as últimas imagens. Isso aqui já vem no padrão de fábrica já, configurou, sempre fica assim, a não ser que você quiser alterar alguma coisa, aí sim você vai mudar, mas o padrão para gravar o tempo todo e apagar as últimas imagens é esse aqui. Se você precisar apagar, você vai clicar em formatado para poder apagar todas as imagens, mas como eu disse aqui não precisa, só se você quiser mesmo apagar manualmente. Informações aqui sobre o dispositivo, última opção, se você precisar ajustar a data e hora, você clica aqui em tempo do equipamento, sincroniza com o seu smartphone, a minha tá certinho, olha aí, tá certinho não, tá mostrando 17h47, né, são 17h43, então eu já atualizei aqui. Se precisar restaurar as configurações de fábrica, ela vai voltar no estado de nova, e se for só reiniciar, você clica aqui. Se restaurar as configurações, você vai ter que apagar o dispositivo e configurar tudo novamente. Tem também sobre o alarme aqui, ó. Vou até desmarcar aqui que tá mandando mensagem toda hora, notificação, para detectar quando ela detectar um movimento, te enviar a notificação, né, no seu smartphone. Você pode estar configurando aqui, escolhemos também a sensibilidade. As imagens gravadas ficam aqui em espaço do telefone. Você vai clicar aqui. Do lado de cá está a imagem, da direita aqui vídeo, você pode escolher o que você quer, a que você capturou, clique em compartilhe, pode enviar via WhatsApp ou Bluetooth, né? Qualquer rede que você quiser compartilhar, você consegue por aqui. Também está salvo na sua galeria, talvez por aqui fique mais fácil. Pessoal, eu espero ter falado das principais funções que a câmera tem. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de vídeo, pode deixar aqui, será bem-vinda. Se esqueceu, está em tempo, deixe seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, você vai estar aí colaborando para o crescimento do canal. Eu fico por aqui, aquele abraço e até um próximo vídeo. Valeu!